Ok, então vamos chamar o nosso pastor, né, doutor também dentro da área de família, José Diniz. Obrigado, a paz do Senhor, vocês, a paz do Senhor para todos, todos que estão assistindo esta programação tão enriquecedora. Deus abençoe a vocês pelo talento que tem desenvolvido na nossa comunidade e no Brasil. E falar sobre relacionamento conjugal é muito importante. Essa saúde da família que precisamos sempre tocar nesses assuntos, porque não existe ninguém igual, não existe casamento perfeito, não existe família perfeita. Casamento e família são formados de pessoas, existem boas pessoas, portanto, boas famílias, bons casamentos. Mas perfeito não tem, né? Amém. O senhor que está pastor em Canidé de São Francisco e que também é psicólogo, né, pastor Diniz? Isso, eu estou pastor regional em Canidé de São Francisco, do estado, e sou psicólogo, sou terapeuta familiar, psicanalista e estou pronto para ajudar. Muito legal. Olha só que convidado de peso, doutora Nilvânia. Nós vamos aprender muito com ele hoje. Bacana. Bom, eu gostaria de estar convidando você a compartilhar nas suas redes sociais a Deperus Oficial no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Fique conosco, esse é o programa Gerando Saúde, a gente volta já. A Deperus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da Deperus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. Deperus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da Deperus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Bom, voltamos, né? Já fizemos aqui as apresentações. Queremos dividir a tela aqui com o nosso convidado, que fala de Canidé de São Francisco, no Sergipe, pastor e doutor José Diniz, que é psicólogo, terapeuta familiar. Bom, pastor Diniz, eu gostaria de perguntar, já fazer uma pergunta inicial ao senhor, que é: a interferência da família de ambos pode prejudicar, ou de ambos, né, podem prejudicar a relação? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão dessa interferência. Bem, pode sim, pode ajudar, como pode também atrapalhar. Quando um casal, eles se encontram, namoram e se casam. Quando digamos, os pais de um desses cônjuges não conseguem permitir que o seu filho ou sua filha vá para o outro relacionamento, é que aquele cordão umbilical ainda não cortou.
E isso, a interferência desse pai ou dessa mãe, ou sei lá quem, naquele casal, pode tirá-la a liberdade de construir a própria identidade do casal. E aquele casal, os pais, de onde essa moça, esse rapaz, eles vieram, se eles não conseguirem se libertarem disso, é eles que precisam de ajuda. E a interferência é quando não produz, não deixa a capacidade dos jovens, do novo casal, aparecer. Eles são capazes de resolver os seus problemas, eles são capazes de resolver as suas queixas, mas a cabeça de pai e mãe acredita, pensa, imagina que eles não são capazes. Quando acontece a entrada no novo casal, vamos imaginar um triângulo. A base, duas pessoas, em cima, a terceira pessoa. Vamos imaginar que uma dessas bases seja o marido. Do outro lado da base, vamos dizer que seja a mãe do marido. Quem está em cima? A esposa, no topo desse triângulo. A esposa. Aí, nós chamamos do terceiro excluído. Quando forma esse triângulo, é a mãe associada ao filho e a esposa desse filho não tem espaço. Ela passa a ser o terceiro excluído, ou vice-versa. Então, isso quer dizer que, assim, desde muito, vamos dizer, cedo, né, a gente percebe que tem mães que não conseguem ver seus filhos crescerem e isso facilita para que tudo isso aconteça, né? Então, às vezes, você tem mães que olham para um adolescente e ainda os vê como bebezinho. Isso é muito complexo, muito complicado. E para ele ter um relacionamento com uma pessoa, esses pais também têm que deixá-los de vê-los como uma criança. Porque nós percebemos também essa dificuldade, né, pastor Diniz? De pais que estão tão próximos, não diria próximo, mas está como é que eu posso dizer? Num relacionamento tão grudado que não percebe que seu filho cresceu. E a filha vai escolher um parceiro. E nessa escolha do parceiro, às vezes você percebe pais que nunca esse parceiro tá bom, nem para esse filho e nem para essa filha. Nunca tá bom, porque eles não os vê como aquele que vai iniciar um relacionamento. Ainda acha que é a criancinha do papai, a criancinha da mamãe. Não sei se o senhor tem algumas coisas a ver com essa formação que o senhor mencionou. Exatamente. Quando essa mãe que faz isso com o filho, ela não teve uma boa criação, ela teve dificuldade na família de origem, a tendência é reproduzir isso na sua família. Geralmente, o pai tem dificuldade quando chega um rapazinho novo olhando para sua filha. E o menino é a mãe. A mãe, muitas vezes, prende demais esse menino. Esse menino, ele fica sem desenvolvimento muitas vezes. Ele não consegue fazer as coisas sozinho. Acontece muitas vezes que ele começa a fazer as coisas e não termina. Existe centenas, dezenas, talvez até milhares de pessoas que elas começam e nunca terminam o que começam. E isso é uma dificuldade da pessoa adulta que desenvolve hoje, mas uma semente plantada lá no passado, quando essas mães prendem os filhos ou as filhas e não deixam desenvolver. Quando chega amanhã para o novo relacionamento, o casamento, ela tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de si mesmo, da profissão. Então, aparecem as dificuldades. São aquelas sementes que foram lançadas no terreno fértil e essas sementes, elas brotaram e cresceram. Na idade adulta, elas dão fruto. Aquilo que eu falei outro dia, é aquilo que eu tenho, gostaria de não tê-los, quero deixá-los, mas eu não sei como.
Bom, excelente explicação. Parece, eu vou falar, pastor José Diniz, como pastor também que estou e pastoreando um rebanho, e a gente se depara com muitos problemas de casais nesse sentido, realmente, né? E os indícios que dá, doutor, eu não sou psicólogo, como a formação de vocês, né? Mas parece que todo pastor, né, pastor José Diniz, ele vai desenvolvendo uma certa aptidão, né, de ausculta, de ouvir muito. Então, a impressão que eu tenho sempre, quando me deparo com esses casais frágeis, com esses casamentos frágeis, é que houve uma superproteção ali por trás dos pais, dos avós que de repente foram criados. E agora vai a minha pergunta, doutora Nilvânia e doutor Diniz. Vou passar a bola primeiro para ele, depois o senhor passa a bola para a Nilvânia. Nós estamos falando sobre saúde da família. Em que momento esse relacionamento ele se prejudica com essa interferência na saúde? O senhor já pegou algum caso de problema de saúde por causa desses problemas emocionais, doutor Diniz? Sim, já peguei. Quando a pessoa ela tem uma percepção que ela não é acolhida na família do marido, na família da esposa, é um tipo de uma acolhida versus abandono. Através das práticas familiares, a pessoa percebe que é uma falsa amizade, e nessa falsa amizade ela se abandona. E quando essa pessoa se abandona, ela não cuida de si e não cuida da relação, porque ela entende que está sendo abandonada. Ao abandonar a pessoa abandonada, né? O marido, a esposa se abandona. Então, o que é que acontece? Ela não cuida do outro como uma forma de castigo pelo que tua família está fazendo comigo. Então, eu não estou sendo acolhida, a pessoa acolhida, eu estou sendo abandonada. Então, que benefício, que bondade, que forças eu tenho para dar para o meu amor, para o meu cônjuge, se todos os familiares dele ou parte deles me abandona? Isso é um adoecimento emocional. Essa pessoa acaba, muitas vezes, não encontrando um lugar para si, um lugar naquela família, um lugar na parentela. A sua voz não vale nada. Quando ela fala, cortam o seu raciocínio, sua fala, corta a comunicação. É a última pessoa a saber das coisas. Mais ou menos isso. E Nilvânia, antes que você fale, doutor, complementa para mim, isso se somatiza no corpo? Acontece disso se somatizar? Sim, pode ser através da fala. Ela não consegue, quando está com essa família, se isola, ela não consegue falar, porque já sabe que possivelmente a sua fala vai ser rejeitada, vai ser excluída, e ela ter problema de garganta. Se ela focar a mente dela nisso, pode psicossomatizar na sua garganta, em seus pés, e ela ter dores, e não quando, digamos, que isso aconteça com uma esposa. E essa esposa, quando o esposo convida para ir a um jantar, a um almoço na casa, que aparece dores nas pernas, porque aquelas pernas não querem ir para aquela família, para aquele almoço, jantar, fraternização, enfim. Dores no corpo, porque eu não quero me deslocar para tal lugar, porque é um mecanismo de defesa psicológica que ela já vai entender. Se eu não ver essas pessoas, me sentirei melhor. Se eu não vir essas pessoas, eu estarei melhor. E se eu não for lá, eu prefiro ficar aqui sozinho e vou levar esse tempo, gastar com outras coisas, mas eu prefiro estar aqui e não ser apedrejado lá. Doutor Nilvânia. Então, dentro disso que o pastor Diniz, nós temos visto muito a questão da necessidade. Quando você fala de autoproteção, né, de que cerca aquele jovem, cerca aquela jovem, e há uma necessidade ali de um dos pais, por exemplo, de não deixá-lo ir.
o medo de perder a atenção, porque o filho, ele vem em determinados momentos das nossas vidas, ele vem concluindo todo aquele sentimento, ele vem preenchendo algo dentro de nós, pais. E muitas vezes o que acontece? Eu deixar esse filho ir, representa para mim, é como se eu ficasse só. Então gera também nesses pais o medo de estar só, o medo de não ter ninguém para preencher este amor. Então, quando nós temos aí essa subproteção, entendemos também que esses pais se colocam total, a vida dele é total em prol desse jovem. Tudo gira em torno daquilo que eles podem fazer em prol desses jovens. Não tendo esses jovens, parece que não tem eles. Não tem onde eles aplicar esse amor, não tem para quem eles vão fazer tudo aquilo que eles estavam fazendo. Então, muitas vezes, aquilo que eu não vivi com os meus pais, tem pais vivendo com seus filhos numa intensidade muito grande e preenchendo algo que está vazio dentro deles. Então, e isso, Emerson, quando eu deixo ir, parece que está faltando algo dentro de mim. E muitas vezes acontece de pais se prostrarem, doenças virem nesses pais, doenças emocionais, de pais não conseguirem ficar só, de pais arrumarem desculpas para estarem com aquele filho, impedir o filho de prosseguir, como o pastor Diniz colocou, deles darem os próximos passos. Então, tudo isso ocorre mesmo dentro dessa saúde. Quando você fala o que pode gerar de saúde, o que pode gerar de complicações, na verdade, há um bloqueio desses pais deixarem seus filhos irem, porque eles precisam desses filhos perto. Então, esses filhos terminam completando algo que está faltando dentro desses pais. Então, às vezes, é uma dificuldade das duas partes. Então, o filho não consegue se desenvolver porque os pais subprotegem e não deixam eles viverem as experiências que eles precisam, que mais tarde, tanto no período da adolescência como no período do adulto em si, do jovem, da sua mocidade, ele vai precisar dessas experiências vividas para eles poderem se autoafirmar aí nos seus negócios, no trabalho, na vida acadêmica. E se eles não têm, é como o pastor Diniz colocou, eles ficam ali patinando e não prosseguem, não conseguem fazer. Deixar claro, pastor Diniz, antes que o senhor faça o seu complemento, que nós não estamos contra o pai e a mãe que protege o filho, que acolhe o filho. Aqui a colocação de saúde da família é deixar com que as coisas corram pelo curso natural da vida. Correto, doutor? Correto. E, pastor Emerson, doutora Nivânia, é muito interessante, concluindo esse tema aí, essa pergunta. É, porque eu tenho outra pergunta para o senhor. Ah, você tem outra pergunta? Não, pode concluir. Ah, tá. Ok. A interferência, o pai deveria, o sogro, a sogra, os pais deveria perguntar em que posso te ajudar. Não é o pai e a mãe entender que tem que haver interferência porque eles não têm capacidade de sobrevivência. Não é isso. O filho, o genro, a nora também pode se pontuar e dizer, ó, o senhor está fazendo isso, mas eu não estou gostando. Eu estou sentindo incomodado nisso, está prejudicando minha relação. Pode falar com todas as letras, não há prejuízo nenhum nisso, porque quem está fazendo faz de boa intenção, mas essa boa intenção está prejudicando do outro lado. Ela não tem consciência disso, porque a intenção dela é boa. Então, a interferência da família de ambos pode prejudicar a relação, que foi a pergunta? Pode, mas também é perceber a intenção que é boa e o casal precisa também abrir a boca e falar naquilo que está sendo dado. A doutora Nivânia falou um negócio muito interessante aí também,
E eu quero pontuar desses pais para a superação do seu luto. Quando o filho sai de casa, também para muitos pais é um luto. Precisa esse luto ser superado. E esse luto pode ser superado com a liberdade que está permitindo do outro ser o outro, e não o outro ser toda a vida, meu menininho, minha menininha, meu filho, precisa de minha proteção. Daqui a pouco está com 30 anos, 40, 50, meu filho, minha filha, menina, não crescer. Muito interessante isso, né, Nilvânia? Bom, doutor, agora tem uma pergunta aqui polêmica, hein? Vamos aqui polemizar um pouco o nosso debate, o nosso programa. A pergunta é: traumas ou casos não resolvidos do meu passado, é possível que eles apareçam nessa nova relação? Realmente. Eu diria assim, pastor Emerson, doutora Ivânia, procurar quais são os fantasmas que circulam esse casamento ou que circula essa família. Esses traumas ou casos mal resolvidos do passado, eles podem sim respingarem no relacionamento. O cônjuge precisa entender o que não é da relação, é da pessoa que eu amo. São traumas, sei lá, que aconteceu, a falta do pai, a falta da mãe, ou a falta de proteção, de cuidados, de carinho, de afeto. E aquilo que eu não tive, eu sou cobrado a dar. Mas como darei se não fui treinado? Por exemplo, vamos falar de um casal que, hipoteticamente, tá? Um quer afeto, carinho, abraço, atenção, mas a outra pessoa vem de um modelo de família espaçado, onde cada um é por si, onde cada um cuide do seu ego. O pai, a mãe diz: se vire. Não olha para mim, não me pede, eu não sou nada seu, se vire. Então, esta criança, essa menina, cresce num ambiente sem afeto, sem aproximação, sem beijo, sem abraço, sem olho no olho, sem uma conversa sadia, amigável, que complete as dores e lacunas. Quando isso não é desenvolvido lá, eu vou para outro meio e eu vou ser cuidado, mas eu não fui treinado. Aí é que eu chamo os fantasmas que existem dentro de mim, ou que me circula, que eu levo para o meu casamento, esse fantasma está lá. Choque no casal, porque um quer afeto, o outro não sabe dar. Isso é um problema. Agora, outra coisa, esse problema, esse casal vai perceber, isso é um problema, isso é uma dificuldade, ou isso é um desafio que eu preciso enfrentar? Depende de como você está enxergando tudo isso, né, doutora? Depende. Depende do entendimento do outro, porque assim, quando está no namoro, né, você vai enxergar já algumas dificuldades. Quando está dentro do casamento, aí se torna um desafio. Bom, bem colocado, doutora. Se torna um desafio, porque assim, eu preciso completar aquele meu cônjuge, eu preciso entender as necessidades dele, mas eu também preciso saber as minhas limitações para eu poder interagir, para eu poder conseguir interagir mais e mais com ele e ter ou atender a solicitação dele. Então, no namoro também tem esse preparo, porque às vezes as pessoas estão tão envolvidas emocionalmente que não percebe que o cônjuge, ele não é tão afetivo. Mas no relacionamento conjugal, isso vai se potencializar porque eu estou vivendo todos os dias. Exato. No namoro não se percebe tanto, né, pastor Diniz? Espera aí, eu quero polemizar um pouquinho ainda o tema. Vamos lá. Agora eu vou... Não, eu estou passando para ele nos ajudar aí a mas entender. eu vou polemizar. Vamos lá. Pastor Diniz deu o exemplo de um que é mais afetivo e outro que é mais frio na relação. Eu quero usar outro exemplo
e em cima desse exemplo, uma pergunta. Filhos fora do casamento ou de outros casamentos podem se tornar um problema, doutor Diniz? No relacionamento conjugal, você diz? Sim, claro. Às vezes acontece, um pai vai casar com uma pessoa que já tem filhos. Ele Exato. também tem. Esse casar realmente não é fácil, mas também não é impossível. Vai depender dessa cabeça desses pais aí, como vai tratar, como vai gerar o contrato. O contrato não, sei lá, o que é que eles vão dizer? Não mexe com meu filho. Olha, deixe que os meus eu corrijo. Ou não. Como for o contrato deles, não, aqui são dois adultos, um representando o pai, outro representando a mãe, e vocês são todos filhos e o mesmo nível. Isso vai depender como esse contrato é feito. Agora eu volto, viu, pastor Emerson, a pergunta, é problema, é uma dificuldade ou é um desafio? O problema eu enfrento ou eu corro? O desafio, eu estou preparado para enfrentar esse desafio? Eu quero enfrentar? É uma dificuldade. Eu preciso resolver isso, enfrentar isso em nome do amor, em nome do amor que tem pelo cônjuge, em nome do amor pelos meus filhos, pelos filhos do outro. É isso que vai entender. Se é problema, ou eu resolvo ou eu corro. A dificuldade, ou eu entendo que ela é dificuldade do todo, ou eu me excluo dizendo a dificuldade é tua, o problema é teu, resolve os fazer. E o desafio, vamos partir para cima. Eu posso? Agora nisso, pastor, eu entendo assim, a pessoa vai fazer esse exercício. Eu tenho condições de resolver isso? Tenho condições? Eu posso resolver? Eu quero resolver? Verdade. Muito bem colocado, né, doutora Nilvânia? Então vamos repetir. Eu tenho condições, eu posso e eu quero. São 3 colocações importantíssimas que, doutora Nilvânia, eu acho que a saúde da família depende exatamente desses 3 pilares aqui. A senhora concorda? Sim, porque toda família, Emerson, sempre vai ter um probleminha, sempre vai ter. Conforme... A senhora está sendo bem modesta, né? Sim, toda família, porque assim, são seres com vontades diferentes, esperando algo diferente do outro, cobrando algo diferente. Então, assim, são pessoas diferentes no mesmo núcleo familiar. Então, você vai ter sempre uns contratempos, mas dentro dessa posição que o pastor Diniz colocou, eu acho interessante, porque tudo se pode resolver. E todo mundo ganha nessa relação. Todo mundo ganha. Então, é muito importante que nessa visualização, nessa saúde que nós estamos falando, na saúde da família, as pessoas entendam que muitas vezes nós temos que partir nos colocando numa posição de querer aquilo. Porque o querer aquilo, muitas vezes, é eu me posicionar como um ajudador. Como um facilitador para que aquilo aconteça. Né, pastor Diniz? Sim, ela tem que não somente saber que pode resolver, tem consciência disso, ela querer fazer. Querer fazer é 50%. E se eu ficar enxergando só, como a senhora falou mesmo, a doutora falou, se eu ficar enxergando só como problema, a tendência é querer fugir do problema, porque é muito mais fácil fugir do que resolver. Então, é entender que o todo é maior do que a soma das partes desse sentido. O todo, a família, agora que tem os agregados, casei com essa pessoa, eu casei, vou levar a mala completa,
Tá junto a sogra, o sogro, cunhado, cunhada, papagaio, cachorro, tá tudo junto, tá no pacote. Então você está com a sua esposa, seu esposo, ok, tem sua intimidade, mas no contexto de família, você casou, tem cunhados de malas sem alças em tudo. E acontece, e é seu, você de tudo é fugir. Não precisa fugir. Precisa ter consciência disso e resolver aquilo que der para resolver. Mas o importante é que esteja em paz consigo mesmo. E uma coisa importante também é que toda casa precisa de uma regra, né? Como o Emerson falou, colocando filhos que vêm junto, agregados junto nesse relacionamento, toda casa precisa de uma regra, toda casa precisa de uma rotina. Então, assim, tudo aquilo que é conversado e estipulado por este casal, os que estão junto, os que estão ali colaborando para esse relacionamento, vai seguindo, desde que esse casal fale a mesma língua, desde que as regras estejam bem alinhadas entre o próprio casal. Porque é a mesma coisa de eu dizer sim, o pai dizer não. É a mesma coisa, a criança, o próprio adulto fica dividido. E aí é óbvio que ele, quando ele sabe que eu vou dizer um sim, ele vem mais para o meu lado do que vai para o lado do outro cônjuge. Bom, então a pergunta inicial foi se os traumas ou os casos não resolvidos do meu passado é possível aparecer na relação. Parece que ficou muito evidente aqui que sim, eles aparecem na relação e tudo depende, doutor Diniz, de como você encara isso, para a gente fechar essa pergunta, correto? Correto. Vamos dar um exemplo. Uma mulher que lá na infância houve um abuso sexual com ela e aquilo ela guardou muito tempo, não disse para os pais, não disse, ou de repente até um parente, uma pessoa muito próxima da família, e ela fica isso com ela. Quando chega lá no relacionamento, no casamento, ela pode ter dificuldade na intimidade com o seu próprio marido, porque todas as vezes que o marido quiser intimidade, ela pode logo vir, aciona na mente que é um outro estupro que eu vou ter, então são outras dores que eu vou sentir. Então, eu estou só dando um exemplo, mas existem N exemplos. Então, esses traumas é que eu chamo desses fantasmas, e precisa a pessoa procurar ajuda de um profissional de saúde mental para se libertar disso aí, de saber lidar com os seus fantasmas e não deixar os seus fantasmas de matar. Você deve entender, a pessoa deve entender que ela é maior e mais forte e mais importante que esses fantasmas. O doutor Diniz tocou num tema bem sensível, né, doutor Nilvânia? Que a gente pode até pensar em abordar um dia com mais tranquilidade, que é a questão do abuso, né? Mas, doutor, eu tenho uma... Doutora, você quer fazer um complemento ou posso ir para outra pergunta? Então, eu só quero completar o que o pastor Diniz colocou, que muitas vezes o trauma, ele sobressai as suas qualidades, ele sobressai as suas potencialidades. Então, o que acontece? Às vezes, o trauma, na nossa mente, ele opera numa condição emocional muito grandiosa. E, às vezes, impede que aquela pessoa realmente se olhe, impede que aquela pessoa realmente se qualifique, goste de si. Então, muitas vezes, o trauma, ele vem bloqueando tudo de melhor que aquela pessoa tem, que muitas vezes ela não percebe. Então, eu só queria completar isso, né? Que todos os traumas, tanto pode ser a nível de uma área sexual, como também pode ser outros traumas, de ser abandonados, né, que mexe muito com a autoestima, de ser deixado por o irmão tinha mais contato do que eu então era deixado pelos meus pais, que pode gerar um outro trauma, achar que pai não gostava de mim, mas gostava mais do meu irmãozinho do que de mim. Então, são vários traumas, e isso afeta demais na autoestima desse adulto, e depois isso consolida
nesse relacionamento que o pastor Diniz colocou. Só para fechar, eu quero dar um exemplo aqui, eu já vou passar para a próxima pergunta, mas eu ouvi um testemunho de uma missionária e ela dizia que quando era criança, ela tinha dificuldade de calçar sapatos, porque a família era muito pobre. Então, hoje, a maior dificuldade dela é não ter sapatos. Ela tem muitos sapatos. Então, toda vez que ela vai dar uma saidinha, doutor Diniz, em vez de comprar ali um biscoitinho, ela traz um sapato para dentro de casa. Porque é um trauma que ela carrega dentro dela, que foi um trauma de infância. Então, realmente, eu só estou corroborando com os diversos exemplos que ambos os doutores deram aqui. Mas eu tenho uma próxima pergunta, doutor Diniz. Está preparado? Sim. Tá. Bom, algumas pessoas têm a impressão, ou existe mesmo, o senhor vai nos esclarecer, que ainda não reconhece o seu lugar na relação. Doutor, como é isso? Como é essa questão de a pessoa ter a impressão de que ela não sabe qual é o lugar dela na relação? Explica isso melhor para nós. Você perguntou, eu quero entender que a pessoa já tenha meses ou anos de casamento. Exato. E casamento não é aquilo que a data que está no papel, assinado no cartório. Ali é uma data e papel aceita qualquer coisa. Mas nós estamos falando de uma data do relacionamento, do casamento, é uma data afetiva. Existem pessoas com 10 anos, 15, 20, 30 anos de casamento no papel, mas ainda não casou emocionalmente. Olha que e casar emocionalmente é quando eu entendo que, vou usar um termo, uma equação, 1 mais 1 é igual a 3. É uma matemática diferente da que nós aprendemos. 1 mais 1 é igual a 3 quer dizer o quê? Eu mais tu é igual a nós, que é o 3. Então, eu mais tu é igual a nós. O nós é o terceiro ser dessa relação e que deve ser alimentado continuadamente para não morrer a relação. Quando eu olho para o meu amigo, o meu cônjuge fica de lado. Aí estamos conversando sobre uma individualidade e não uma conjugalidade. Então, nesse sentido, dá para entender que a pessoa está no relacionamento, mas não está nela. Se eu tivesse a oportunidade, eu perguntaria para essa pessoa, qual é o fio terra desse casamento? O que é que faz esse casamento, esse relacionamento não ter se rompido? Existe algum fio terra que agrada a esta pessoa. Ela não deixa por tal coisa. E se deixar, a situação pode ser pior. E para não viver pior do que o que eu estou, eu prefiro ficar no que eu estou. E onde eu estou, eu tenho uma impressão, foi tua pergunta, a impressão que ainda não reconheço o meu lugar nesta relação, nessa família, neste casamento. Parece assim, a pessoa, ela é vítima de uma posição na relação. E se a pessoa está de vítima, ela não consegue cuidar dela. Ela não consegue enxergar, vislumbrar o colorido. Ela não consegue ter voz nesse lugar. Ela parece que está em prisão. Ela precisa quebrar essas correntes, acender a luz da escuridão. Essa pessoa precisa de um espaço melhor para respirar. Essa pessoa precisa que alguém a escute. A escuta, pastor Hermes, tem o poder de legitimar o outro.
Então, o outro está como o outro nessa relação. E o outro recebe qualquer rótulo. Um objeto inerte, ele pode receber, ele pode riscar, pôr um adesivo, qualquer rótulo que se dá. Agora, na relação, um pode fazer isso com o outro, mas às vezes é só um que faz. É por isso que essa pessoa pode ter a impressão de que não reconhece o seu lugar de mãe, não reconhece o lugar de esposa, de filha, enfim, ela não reconhece o lugar. Está faltando legitimidade nessa pessoa. Talvez seja do outro, dos membros da família, mas talvez seja da própria pessoa se legitimar, aceitar, compreender, interagir, ter o seu lugar naquela casa, naquele casamento, naquela família. Mas, pastor Diniz, tem muito a ver, então, com a dinâmica familiar da onde ela veio ou não? Também, pode ser. De onde ela veio, que ela já não tivesse tido esse treinamento lá. Ela já vem desfalcada, já vem com um vazio enorme dentro de si. Quando chega na relação, tem pessoas que chegam empoderadas e perdem o empoderamento, porque o outro sufoca. E essa pessoa perde aquilo que tem. Por isso que às vezes a gente encontra pessoas dizendo para ela, mas onde é que você estava? Porque eu te conheci numa alegria tremenda, extrovertida. Agora você é para baixo, introvertido, você fala, você não interage. O que aconteceu? Possivelmente um esganamento. Acontece também que pode vir da família de origem, esteja na questão de construção da identidade própria. E quando ela vai para o casamento, pensando que vai agora ser a última bolacha do pacote, chega lá e percebe que não é bem assim. Aí encontra uma pessoa ditadora, uma pessoa que olha os outros por cima, não interage, não respeita, não considera. E aí essa pessoa, claro que ela não vai achar o lugar dela ali. Eu estou aqui como intruso, eu estou aqui só para ajudar. Então tem a ver muito com a dinâmica que ela participou, que é a dinâmica familiar, como ela viu os pais se relacionando, porque aí ela vai reproduzir aquilo que ela viu, ou tem muito a ver com a personalidade da pessoa? Com as duas áreas. O que ela veio de família, o que ela observou na identidade dos pais e a vivência deles e os desafetos deles, por exemplo, e ela vem para o casamento dela, digamos, eu digo a pessoa, tá? Ou homem ou mulher, vem para a relação, para o casamento, quando chega lá, não consegue desenvolver, porque viu lá e aquilo que viu dos meus pais, que são meus heróis, então é uma verdade universal e absoluta e ela não consegue desenvolver. Pode vir de lá. E outra coisa, ser da identidade do casal, onde se eu venho de meus pais, eu tenho que deixar lá a maioria das coisas que vi, ouvi, presenciei, construir lá. E eu tenho que vir com o meu cônjuge e dizer ao meu cônjuge, vamos construir a partir de nós dois. Evidentemente que vem um pouco de cada lado. Mas, nossa, aquilo lá tinha na casa dos meus pais, mas eu não gostava. Eu não me sentia bem, então não quero no nosso casamento. E aí construir a identidade deles dois e para criar os filhos naquela estrutura. Então, doutora, no meu ponto de vista, pode vir dos dois lados. Bom, tema muito vasto, né, doutora Nilvânia? Tema de família, saúde da família, saúde emocional, é um tema muito vasto e quase que inesgotável. Mas eu queria pedir que a senhora complementasse a resposta do doutor Diniz, que foi muito satisfatória, né? Que eu tenho a impressão que ainda não reconheço o meu lugar na relação. Então, completando um pouco o que o pastor Diniz colocou, em qualquer momento, Emerson, esse cônjuge pode se sentir não fazendo parte desta relação.
O que nós temos visto muito é quando aparecem os filhos, né? Tanto na questão do pai como na questão da mãe, às vezes se sentia um pouco fora, porque os filhos, eles detêm um pouco da atenção desses pais. E tem casais que às vezes um tem ciúmes do outro, mesmo tendo esse filho na relação, termina ficando um pouco deslocado, porque toda aquela atenção está indo mais para o filho do que para o cônjuge. E aí, a gente falou um pouco de trauma, né? A gente falou do que eu vejo, como meus pais tratam os filhos, como meu pai e minha mãe se tratam. Então, tudo isso fica muito presente, pastor Diniz, nesse momento, para fazer com que um fique ou se sinta fora dessa relação. Muito interessante quando a gente percebe, principalmente na questão da maternidade, né, que às vezes o homem fica um pouco deslocado, porque a mãe tem o bebê, a mãe alimenta, a mãe troca, então tem um pouco mais a ver com esta mãe. E o que eu gostaria de acentuar aqui, o quanto é importante que essa mãe integre este pai nessa relação. Exatamente. Que ele possa dar um banho, que ele possa trocar, que ele possa dar mamar. E o quanto é importante que ele também esteja envolvido. Porque a maioria né? Não estou dizendo que são todas, mas uma das formas de um dos cônjuges se sentir um pouco fora desse relacionamento, dessa relação conjugal, é quando esse filho vem. Não sei o que o pastor Diniz pensa a respeito disso. Gostaria até de ouvi-lo para concluir aí o meu pensamento. Já começa na gestação, aproximadamente 6 meses, o marido sente que a coisa não está boa, na maioria dos casos. Porque ela olha para a barriga, ela olha para o bebê, ela para o feto. Até a própria mulher também acaba se excluindo dessa relação. E o marido não tem mais atenção, quer dizer, ele é o terceiro excluído na relação. Volta naquele triângulo. É o pai, aliás, é a mãe, é o feto, e o terceiro excluído é o pai, o marido. E aí passa várias minhocas na cabeça desse marido, desse pai, porque ele está sendo excluído. A doutora Ivane falou uma coisa importante, pastor, chama para participação. Só que muitas vezes a mãe não permite, porque o pai não sabe lavar, o pai não sabe cuidar, ele não sabe fazer um mingau, ele não sabe pôr no braço, o pai é desajeitado, o pai não tem carinho, ela não confia, simplesmente isso, a maioria dos casos. Só que hoje já está mais fácil isso, porque eu vou falar de uma experiência pessoal, né? Não obstante eu ser enfermeiro, né? Também já trabalhei na área neonatal, né? Mas tem um cursinho hoje aos pais, Sim. né? Tem um cursinho. Então, eu acho que a psicologia vem evoluindo a cada dia nesse sentido, porque hoje tem palestras de integração dos pais, né? Então, vai ensinar ali naquele cursinho a mãe, que é mãe marinheira de primeira viagem, a dar banho no bebê, a fazer o curativinho na cicatriz umbilical, vai dar ali o cursinho de como dar mamar, trocar. Ah, mas tudo isso é instintivo. Sim, acaba que a mãe tem isso por extinção. Mas às vezes a mãe é uma pessoa um pouco mais recatada, mais retraída, e aí entra o segundo fator, que é o pai, que já tem dificuldade o homem por si só já tem dificuldade desse trato com o bebê, né? É do homem isso. Então o curso vem, doutora Nilvânia, doutor Diniz, para facilitar. Agora, realmente é uma realidade que é para todos? Não, infelizmente não, né? Infelizmente o Sistema Único de Saúde, né, o nosso SUS, né, ele não disponibiliza isso em uma larga escala. Existe,
mas não é uma larga escala e essa informação não chega com tanta facilidade. Eu mesmo sou replicador desses cursos, desses treinamentos. Já dei muito desses treinamentos em UBS, em estágios de hospitais que passei, UBS que eu já passei. Agora, doutor Nilvânia, a colocação do pastor Diniz foi muito importante, porque o marido ele se sente excluído, porque o alimento é do bebê, a atenção é do bebê, tá? Não ri não, olha para mim, Nilvânia. É, o alimento é do bebê, o tempo é do bebê, a casa foi modificada, doutor Diniz, por causa do bebê. O quarto perdeu um espaço porque teve que colocar um Moisés ali dentro, um berço que seja, ou um Moisés pequeno, né? Que é aquele bercinho menor, né? Então tudo gira em torno agora daquela criança. E no meu ponto de vista, não tem que ser diferente. Tem que ser assim, só que tem que ser equalizado. Sim. Tô errado ou tô certo? Não. Está corretíssimo, né, pastor Diniz? O pai tem que estar em todas. E deixar também o pai optar em algumas coisas. Porque às vezes a gente não deixa optar, né? Nós mulheres, às vezes, gostamos e queremos que seja daquele jeito e às vezes não deixamos esse homem integrar. E às vezes ele pode se sentir integrado, ele opinando, ele decidindo algumas coisas, ele optando em comprar algumas coisas. Isso faz com que ele se integre, né, com esse bebê. Então eu entendo também que hoje, nos dias de hoje, uma das formas de esse cônjuge não se sentir interagido nessa relação, não se sentir fazendo parte dessa relação, está também nessa questão da vinda de uma criança no relacionamento. É uma das, né? Vamos dizer que sejam... Pode completar, doutor Diniz. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu até estou muito feliz que a nossa internet aqui, ela cai, e aí esse momento até agora não caiu, não teve sinalização aqui, mas qualquer momento pode... Que ótimo. Bom, então eu vou a uma próxima pergunta, doutor Diniz. Podemos? Ou o senhor quer fazer algum complemento? Sim. Fique à vontade. Vamos lá. A doutora Nilvânia falou de uma questão complexa, que é essa questão de integração entre marido, mulher, e aqui nós falamos sobre saúde da família, né? Entrou a terceira pessoa da pirâmide, que o pastor Diniz falou, que ele viu como o marido que ficou ali em cima, no topo, excluído, porque o primeiro foi a criança, o segundo a mãe, e o terceiro, o marido ali. A pergunta é, doutor Diniz, não haveria uma possibilidade desse marido, ele descer na base dessa pirâmide e fechar esse ciclo? Porque se ele descer para cá, vê se o senhor consegue me entender, parece que essa criança também sai um pouco de cena. Como que é feito essa integração, então? Se o marido descer junto com a esposa para a base, esse bebê fica onde? Então, aí nesse caso, essa mãe precisa aceitar que esse marido integre o mesmo campo do lado, na base dela. Eles dois estarem ali. É quando ela aceita as atividades, a doutora Nilvânia falou sobre isso. Ela aceita as atividades, confie mais nesse marido e convide-o para interagir na dinâmica familiar com o bebê também. Aí, nesse caso, ele desce, fica do lado dela e a base fica casal e criança. E a desunião fica o terceiro excluído. Olha que interessante. Nilvânia. Isso aí mesmo. Muito A interessante. união Legal. a união em cima, a desconsideração em cima, a falta de atenção em cima, passa a ser o terceiro excluído e a base consolidada. Bacana. Então, doutora, olha que interessante, né? Nós estamos falando, então, de um casal que decide juntos
Isso, doutor Diniz, vamos ver se o senhor consegue Sim. entender. Um casal que decide as coisas juntos, um casal que vai comprar o enxoval junto. Estamos falando de saúde da família, saúde emocional, saúde conjugal. Então, um casal que vai decidir as coisas ou o futuro daquela criança juntos é o pai. Então, doutor Diniz, me corrija se eu estiver errado, aos doutores que aqui estão. É o pai que vai junto, ou a mãe, né? Também, porque às vezes a mãe também se exclui desse bebê, mas é o pai que, geralmente é o pai. É o pai que vai junto no ultrassom, é o pai que está presente nas consultas médicas, nos pré-natais. Estou correto, doutor Nivânia? Sim. Além disso, às vezes ele pode não ir, mas ele está conivente com tudo que está sendo feito. Porque às vezes o pai não tem essa flexibilidade. Mas não seria né? importante ele estar indo nessa consulta? Então, se os dois estiverem integrados junto, como o pastor Diniz colocou, os dois estão alinhados, que um aceite por motivos que um compreenda o outro. Então, assim, esse alinhamento que o pastor Diniz colocou, essa integração, às vezes, o fato dele ir é muito bom, porque dá uma segurança muito grandiosa para a mulher. Né? Mas se ela compreende que ele não pode e ela vai de boa, com uma saúde emocional, né? Entendendo, compreendendo, isso também já é uma integração. Então, muitas vezes ele não vai poder estar, mas ela indo de boa, ela de boa aceitando, compreendendo as razões, isso já é uma coisa muito boa. Eu vou passar para o pastor Diniz dar o ponto de vista dele. É o que me parece, muitas das vezes, é que essa inteligência emocional não existe sempre, correto, doutor? Correto. Aquilo que eu persisto, insiste. Aquilo que eu entendo, desaparece. Então, eu quero que eu fique batendo na mesma tecla, eu vou continuar doente e adoecendo os outros. Quando eu compreender, isso desaparece. É o que você falou, é o que a doutora falou. Eu não posso ir, amor, mas quando chegou lá, e aí, deu tudo certo? Como é que está você? Ela se sente acolhida, se sente protegida. É a questão da inteligência emocional também. A pessoa tem uma inteligência em compreender o sentimento do outro, né? Porque isso acontece sempre, doutora? Isso não acontece sempre, aí nós vamos falar da empatia, né? De compreender aonde o outro está, o que aquilo é tão importante para o outro. Então, a questão da empatia ajuda muito nesses momentos. De eu estar compreendendo esse contexto, né? E fazendo parte de alguma forma, ou perguntando, ou indo, ou ajudando, ou escolhendo, ou dando dinheiro, né? De alguma forma a pessoa vai colaborar. Eu fiquei pensando enquanto você falava, que será que todos os casais, eu pergunto para vocês dois, será que todos os casais eles conversam sobre o que um espera do outro? Eu tenho a minha esposa, eu espero que ela faça para mim, mas ela sabe o que é que eu espero, ou vice-versa. Então, parece que muitas vezes quer que tenha uma bola mágica lá. Não, eu não vou dizer porque ele vai adivinhar. Eu não vou dizer porque ele sabe o que eu gosto, ou vice-versa. Ou ele tem que saber. Não funciona assim. Essa é uma seara muito complicada, porque o que o doutor está dizendo é o seguinte, e aí eu quero que os nossos internautas deixem nos comentários aqui se isso acontece realmente de uma maneira geral, né? Não precisa falar pessoalmente, mas de uma maneira geral. Por quê, doutora Nilvânia? Porque isso é muito interessante que ele falou. Nós esperamos do nosso cônjuge aquilo que nós queremos para nós mesmos. Mas será que ele sabe? Será que nós já comunicamos para ele que nós esperamos aquela atitude daquela pessoa? E isso faz parte e faz com que, às vezes, um dos cônjuges se sinta fora da relação. Porque ele espera, ele não fala,
mas acha que o outro deve saber aquilo que ele precisa. E como o outro não responde da mesma forma que ele espera, então ele se sente um pouco fora da relação, né, pastor Diniz? Mas foi... Também tem essa questão muito séria. Esse miserável esquece o dia do meu aniversário, esse miserável não dá o presente que eu gosto, não vai para o lugar que eu gosto, não vai para o restaurante que eu quero, mas não fala. Fale o que você necessita, não tem bola mágica, não. Bacana. É muito legal. Muito bacana ouvir sempre o doutor Diniz. Bom, doutor Nilvânio, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O assunto foi muito bom, muito pertinente. Vai render pano para manga. Vai render aí. Depois o senhor entra nos comentários aqui do nosso chat para responder todas as perguntas, porque vai sobrar muitas questões aí emocionais a ser tratadas. Gostaria de agradecer imensamente ao nosso pastor José Diniz, que está pastor regional em Canidé de São Francisco. Pastor, muito obrigado. As suas considerações finais. De coração agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Mais uma vez estar com a doutora Nilvânia, com o pastor Emerson neste canal é para mim um enorme prazer, significa muito. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe o nosso pastor presidente, doutor Elias Cardoso, Deus abençoe toda a equipe, a convenção, o ministério, a igreja. Deus abençoe os nossos internautas e que a intenção nossa foi ajudar, dar uma palavra de ajuda, de motivação, de estímulo para que você não pare, porque não é hora de parar. A ordem foi marcha e para chegar do outro lado tem que marchar. Glória a Deus. Glória a Bom, Deus. enquanto o pastor Diniz estava falando, tinha o letreiro aqui embaixo passando com o contato telefônico e o e-mail para quem precisar de uma consulta, de uma orientação. O pastor Diniz, que é psicólogo, terapeuta familiar. Também a gente encontra o senhor nas redes sociais, né, pastor Diniz? Correto. No Facebook, no Instagram. Qual que é o Facebook e o Instagram, pastor? Meu pai. Facebook é José Diniz Melo e o Instagram é PR José Diniz. PR José Diniz no Instagram. Doutora Nilvânia, muito obrigado. Mais um sábado aqui. E o tema maravilhoso, né? Suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos que esteve conosco, o pastor Diniz, um psicólogo aí renomeado na área da família, o Emerson que está aqui com a gente, então quero agradecer a todos que está aqui conosco, vocês que também sempre está conosco, nos ajudando, nos mandando pergunta. Eu quero agradecer a esse dia tão maravilhoso, né, de nos permitir levar essa reflexão para todas as famílias, porque sempre vai ter uma coisinha ou outra para se alinhar. Então, estou aqui à disposição também, quiserem mandar as perguntas, né, através do YouTube, através do Face. Então, nós estamos aí para ajudar. Agradecer todo o nosso ministério, o nosso presidente, a nossa missionária. Então, agradecer a todos por essa rica oportunidade. Amém. Graças a Deus, né? Gostaria que a equipe de mídia fechasse aqui. Eu também gostaria de agradecer ao nosso presidente, pastor doutor Elias Cardoso, pela iniciativa, nosso diretor aqui de mídia, pastor André Bueno, nosso pastor regional, pastor Joel Barbosa, que tem nos apoiado nesse trabalho, da Regional de Franco da Rocha, sua muito digníssima esposa, missionária Sueli, louvar a Deus pela missionária Lígia Marins Cardoso, que está à frente de todo o trabalho de mulheres do ministério. Enfim, o programa Gerando Saúde tem feito o melhor para levar até você, a sua casa, a informação, para levar informação de qualidade. Hoje tivemos aqui, como disse a doutora Nilvânia, um grande psicólogo, terapeuta familiar. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, com as mais ricas bênçãos celestiais. Este foi o programa Gerando Saúde,
que vai ao ar todos os sábados a partir das 15h30. Que Deus te abençoe. Até sábado que vem, se Deus quiser. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.